Olá, meus queridos ouvintes, meus queridos pecadores, meus pecadores prediletos. Tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre oração, agora a parte 3, e nós vamos conhecer e compreender um pouco mais a respeito da oração e o que a Bíblia nos apresenta. Na parte 2, a respeito da oração, nós vimos que a oração faz parte da intimidade entre um homem e Deus. E ela é fruto deste relacionamento íntimo que o homem tem com Deus. Esta intimidade é apresentada na conversa confidencial, uma conversa secreta e em segredo que o homem tem com Deus. Até o momento, através do estudo, na parte 1, 2 e 3, nós estamos vendo como deve ser o comportamento do homem diante de Deus na oração. Mas hoje nós veremos sobre o que devemos orar. É muito importante nós entendermos isso. Então, para a gente aprender sobre o que devemos orar, a primeira coisa que nós temos que saber é como orar. Eu conheço muitas pessoas que falam assim: eu não sei orar, eu queria aprender a orar. Puxa, eu vejo as pessoas orando, eu queria muito aprender. Então, vamos entender o que é apresentado na Bíblia sobre oração. O texto de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 15, que vai falar sobre a oração lá no Sermão do Monte, que eu já falei na parte 2 e na parte 1 do estudo sobre oração. Eu já falei que foi apresentado no programa Entendes o que Leis, que é realizado toda segunda-feira, às 21 horas, e ao final desse estudo você vai ver os endereços ali e você pode acompanhar. E também tem no YouTube esse estudo sobre o Sermão do Monte, na parte da oração. Ele vai dizer como se deve orar e fala da oração que é conhecida, o Pai Nosso. Nós conhecemos essa parte e é muito importante nós compreendermos. Então, eu vou buscar esses textos e nós vamos acompanhar para entendermos melhor. Esse texto é muito importante para nós entendermos o que é a oração, o motivo do exemplo dado por Jesus e como devemos orar. Então nós vamos entender isso a partir do estudo de hoje, um pouco mais aprofundado para entendermos. Jesus diz no Mateus 6,5, ele diz o seguinte: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Então, quando Jesus informa, e quando orardes, significa que há algo antes, algo antes desse versículo. Então, os versículos de 1 a 4 fazem parte, é importante para ser compreendido, esse conectivo, e vai fazer, continua, a ideia que foi passada nos versículos anteriores continua aqui nesse versículo. Então é uma sequência. O capítulo 6, desde o início do versículo 1, ele vai dando a sequência ao Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5. E ele fala sobre, no capítulo 6, de 1 a 4, ele vai falar a respeito das esmolas, faz parte da religiosidade farisaica do judeu, e ele então está falando a respeito agora de quando a pessoa vai orar. Então continua, ele falou da esmola e agora ele fala da oração. O Sermão do Monte ele se encontra nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, e o capítulo 6 ele vai falar muito mais sobre como deve ser o comportamento de um homem para que as pessoas o vejam. Então Jesus diz a respeito das esmolas aos pobres, a respeito da oração, que fazia parte dos 3 pilares principais dos judeus para que eles pudessem se dizer religiosos ou espirituais. A esmola, o jejum e a oração eram situações as quais os judeus realizavam por verdadeiro arrependimento. A Bíblia apresenta isso. Isso era para ser feito porque a pessoa estava mostrando: eu realmente estou arrependido. Só que com o passar do tempo, os costumes prevalecendo, os fariseus começaram a ter atitudes diferentes. Eles não faziam mais isso porque se arrependiam. Eles faziam isso para que as pessoas olhassem e pensassem que estavam arrependidos. Para eles era mais importante o ato do que o que gerou aquele ato, que era o seu coração transformado. Por isso Jesus diz que não devem orar como os hipócritas. Hipócritas, a palavra hipócrita significa aqueles que usam máscaras, como se fosse um teatro, aquele teatro que coloca máscara na cara, aquele que interpreta algo que ele não é.
Então os hipócritas aqueles que utilizavam de alguma forma de religiosidade para demonstrarem que eram mais espirituais, mais abençoados que as demais pessoas. Então Jesus vai enfatizar isso em Mateus 6,5, quando ele vai falar sobre a importância da oração ser uma intimidade entre um homem e Deus. No versículo 6 diz assim: tu, porém, quando entras, quer dizer, não faça como eles que buscam orar em pé nas sinagogas para que as pessoas vejam, porque com o fato das pessoas verem já receberam a sua recompensa. Ele fala, mas quando você orar, você então entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Nós comentamos sobre isso, eu comentei sobre isso com você na parte 2, e agora na parte 3 está sendo reforçado a respeito disso. Então Jesus está falando que há uma necessidade, quando você for orar, busque ter intimidade com Deus, busque proporcionar momento em que seja só você e Deus, e você com o coração quebrantado, arrependido, sincero, contrito, voltado para Deus. E no versículo 7, Jesus então ele vai dizer que nós não devemos usar vãs repetições, e diz, e quando orar, e orando, não usei de vãs repetições como gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. O que seria vã repetições? Nós precisamos tentar entender melhor o que é isso. O que seria essa vã repetição? Lá no estudo dos Entendes o que Lês no Facebook, na live que foi feita, eu apresento sobre isso. Aqui eu vou falar um pouco também, vou repetir. Vã repetição significa gaguejar, falar muito, falar de uma forma com que a pessoa não compreende. E como a pessoa não compreende, fica falando até que ela venha compreender. Então, vã repetição é repetir coisas sem que a pessoa possa entender. Jesus então está informando que assim são os gentios, as pessoas que não conhecem a Deus e que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, adoram outros deuses. E essas pessoas pensam que por falarem muito, elas vão ser ouvidas. E ele diz que não é assim. Ele diz no versículo 8, ele vai afirmar que Deus, ele é Pai dos que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. E ele sabe que seus filhos necessitam das dificuldades que cada um passa, e por isso as pessoas não precisam ter essa atitude. Olha o que diz o versículo 8 de Mateus 6. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tem de necessidade antes que lhe peçais. Então ele está dizendo o seguinte: quando você for orar, não fique pensando que porque você vai falar muito, você vai fazer muita coisa só sobre um assunto que Deus vai te dar. Deus sabe o que você precisa. Antes que você peça, Deus já sabe o que você precisa. Então, veja que coisa importante. Pode parecer um pouco complicado, mas se nós começarmos a analisar esse texto e compreender o texto, nós vamos ver que não é complicado. O que é complicado é que o nosso costume não permite que a gente mude. Nós precisamos mudar. Então, veja, nós devemos parar e pensar o que significa não orar usando vã repetições, não orar gaguejando, não orar falando muito sem que as pessoas entendam. Nós devemos pensar nisso. O que significa não orar usando vãs repetições por pensar que falar muito nós seremos ouvidos? Então, veja, nós devemos refletir a respeito disso. Será que você tem falado muito, pedido muito uma coisa, as mesmas coisas, falando coisas, achando que por repetir sempre, falar sempre, Deus vai ver, olha que fé que ele tem, e aí vai responder? Jesus diz que não. Será que você tem orado da forma correta? Já parou para pensar nisso? Você ora baseado em quê? Quem foi que ensinou você a orar como você tem orado? Um pouco melhor, qual seria a forma correta de orar? Que você pode perguntar, mas então qual é a forma correta de orar? Pare um pouco, reflita sobre isso. Vamos entender um pouco mais sobre essa vã oração para nós compreendermos a forma correta para orarmos. Jesus orienta que a oração deve ser a busca do homem que tem consciência de que é pecador, e ao reconhecer essa condição pecaminosa e condenada, que leva ele à condenação do inferno, ele se sente arrependido, e quando ele se sente arrependido, o seu coração fica contrito e ele se coloca diante de Deus, buscando ter um contato com o único Deus justo, santo e soberano. Foi o que nós vimos
na parte 2 do estudo sobre a oração. Porém, o que as pessoas não entendem é que há gente que não entende a salvação e não se arrepende. São pessoas que pensam que Deus é Pai de todos. Isso é muito importante. Eu conheço muitas pessoas que falam assim, porque Deus é Pai de todos, né? Bom, vamos ver mais à frente se é isso que a Bíblia diz. São pessoas que vivem querendo mostrar a todos que Deus ouve as suas orações. São pessoas que falam, porque eu oro, eu tenho fé, Deus ouve todas as minhas orações. São pessoas que elas pensam que têm uma vida espiritual mais elevada que os outros. Elas comparam a sua espiritualidade como se existisse, vou inventar uma palavra aqui, né, um espiritômetro, vou marcar a espiritualidade, medir a espiritualidade. Então, são pessoas que têm um coração orgulhoso, altivo, que na parte 2 nós vimos que Deus não gosta disso. São pessoas que usam meios religiosos para serem reconhecidos como os mais abençoados que os outros. Eu faço isso e Deus me abençoa, porque eu faço isso, eu faço aquilo. E Deus não gosta disso. Deus deixa bem claro, nós vimos isso tanto em Salmo quanto em Provérbios, né? Principalmente em Provérbios, que diz que ele não aceita esse coração altivo, orgulhoso, isso é a lâmpada para a soberba da pessoa. E Deus não gosta disso. Ele fala que isso é pecado. São essas pessoas que gostam de aparecer e falam demais. Só que Jesus diz, Deus não ouve essas pessoas. É muito importante nós compreendermos isso. Vamos entender melhor, então, a respeito dessa vã oração? Porque se essas são as vãs orações, e é o costume que muita gente faz, e você conhece isso, talvez até você faça isso, ou já fez, ou vê pessoas fazendo até mesmo próximos ao seu redor, nós devemos parar e pensar quais são as orações que Deus não ouve. Bom, são aquelas que vão contra a vontade de Deus, contra a sua palavra. Vamos ver alguns exemplos de orações que são feitas e que a Bíblia diz o contrário. Em 1 João 5, 14 e 15 diz o seguinte: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. Então veja, Deus, quando eu peço algo a Deus, eu vou pedir algo para que a vontade de Deus seja feita. Então eu tenho uma confiança que se eu pedir algo a Deus e for conforme a vontade dele, Ele me ouve. Então se eu sei que Ele me ouve quando eu peço, porque eu sei que Ele tem a vontade dele prevalece, aí sim, eu sei que eu vou obter o que eu estou fazendo, porque a vontade de Deus é aquela. Mas eu posso pedir e não ser a vontade de Deus. Então a gente tem que compreender isso, entender isso. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então veja, outro ponto que a gente tem que parar para analisar é que se a Bíblia diz que existe uma série de pessoas pessoas que têm certos comportamentos, que a sua natureza humana pecaminosa domina a sua vida, e elas não vão herdar o reino de Deus, eu não posso orar para que Deus venha abençoar essas pessoas. Eu não posso orar para que Deus venha abençoar os impuros, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os bêbados, os avarentos, os maldizentes, os roubadores. Então, eu tenho que orar para que Deus transforme essas vidas, para que Deus tenha misericórdia e Ele possa tocar naqueles corações, que haja um momento que aquela pessoa se encontre com Deus. Mas quantas pessoas você conhece que vai pedir para orar, porque Deus é Pai de todos, né? Vamos orar, e a pessoa é uma adúltera, a pessoa é um ladrão, a pessoa é um bêbado, um idólatra. A Bíblia diz que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. As pessoas que são injustas não herdarão o reino de Deus. Só vai herdar o reino de Deus quem é justificado por Cristo. Então nós devemos entender isso. São orações que Deus não ouve. Então, será que você está orando por coisas que a Bíblia diz para você não orar? Vamos ver outro texto, 1 Pedro 3,12. Ele diz assim, olha:
Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então veja, se você pratica algo ruim e você está orando, Deus não está ouvindo a sua oração. Quantas pessoas são ruins, fazem coisas ruins, são maldosas, praticam maldade e aí oram? Deus não vai ouvir oração. Então veja, a Bíblia deixa bem claro quais são os tipos de oração que Deus ouve e quais são os tipos de oração que Deus não ouve. Tiago 4, 12 e 13 diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Então veja, muitas vezes a pessoa não recebe porque ela não sabe como pedir. Ela pede pela sua necessidade, pelo seu prazer. Ela quer simplesmente esbanjar no seu prazer, satisfazer os seus desejos. E quantas pessoas acham que tem meios, métodos, porque eu vou orar em nome de Jesus e Deus vai fazer, mas quer satisfazer o seu prazer. E a Bíblia diz que você não vai receber. Por quê? Porque pede para satisfazer o seu prazer. Então veja como tem vã oração. Pessoas ficam falando, pedindo, e quando a Bíblia diz que Deus não vai dar o que está sendo pedido. Isaías 59, 2 também diz quando Deus não ouve a oração. Diz: mas as vossas iniquidade é pecado que é praticado consciente, a pessoa continua praticando mesmo sabendo que é pecado. Diz: mas as vossas iniquidades, mas os vossos pecados conscientes praticados fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, se você sabe que está errado e você continua fazendo, praticando aquilo, Deus não ouve a sua oração. Está vendo? Vã repetição. Quantas pessoas pedem coisa a Deus e estão vivendo uma vida de pecaminosidade consciente e ela continua pedindo? Então, não tem jeito. A Bíblia diz que Deus não ouve a oração. Em Isaías ainda, capítulo 1, versículos 15 e 16, diz o seguinte: pelo que, quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Esses 6 primeiros capítulos do livro de Isaías são fantásticos. Eu tenho estudos sobre eles. Quem sabe a gente coloca depois aí. Mas esses 6 primeiros capítulos de Isaías, ele vai mostrar isso. E no capítulo 1, Deus diz que ele não aceita certos louvores, ele não aceita comportamentos que estão tendo dentro das igrejas, das pessoas. Ele não aceita as orações porque as pessoas estão com as suas mãos cheias de sangue. Mas você fala: mas eu nunca matei ninguém. Mas a ideia do estar cheio de sangue é pela maldade dos atos. É fazer algo ruim para as pessoas. Então, não mata tirando a vida, mas mata a pessoa no seu interior, faz a pessoa se sentir mal. E Deus fala, então ele não ouve as orações. Veja, tem muita oração que Deus não ouve. Tiago 1, 7 e 8 diz assim: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Então, um homem que tem um comportamento ruim, um homem que tem um comportamento, Deus não ouve. Não vai conseguir nada diante de Deus. Segundo Samuel 12, 22 e 23 é um exemplo muito importante de como Davi se comporta quando ele ora a Deus. Ele adulterou, o filho com Batseba nasceu, ele programou e preparou tudo para matar Urias, ele mata Urias. Diz o seguinte: quando a criança, ele fica jejuando, a criança está lá enferma, e quando ela morre, os seus funcionários do palácio ficam preocupados, que ele estava muito triste, e ele, o que quer dizer? Ele pergunta: ele morreu? Sim, morreu. Então ele levanta, lava o seu rosto e vai se alimentar, que ele estava em jejum, ele estava chorando, e ele responde para ele o seguinte: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então ele está dizendo o seguinte: o que adianta eu tentar fazer algo quando eu já sei que Deus não vai mais ouvir porque estava errado? Então eu fiz enquanto eu podia, mas tendo consciência que poderia acontecer ao contrário também. E tem muitas pessoas que dizem que se você ora não acontece porque você não tem fé.
Muitas vezes você olha e não acontece porque a Bíblia diz que não vai ser aquela resposta. Então nós devemos entender isso. O fato de você orar citando um texto bíblico, ou o fato de orar você citando o nome de Jesus, ou você orar em nome de Jesus, como se o nome de Jesus fosse uma palavra mágica, como ocus pocus, abracadabra, uma palavra, um jargão mágico, isto não obriga a Deus a responder o que você pede. Não é porque você usa certas coisas que vai fazer com que Deus venha realizar os seus pedidos, satisfazer as suas necessidades que são apresentadas em oração. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela é a nossa base, ela é o nosso fundamento para a vida cristã. Então, até para orar, eu preciso lê-la, conhecê-la, meditar nela, para que eu possa saber qual é a vontade de Deus, para eu não orar contra a palavra de Deus, muito menos contra a vontade de Deus que está apresentada na sua palavra. Então nós devemos entender isso. E quando eu uso o nome de Jesus, em nome de Jesus isso, em nome de Jesus aquilo, para dizer que tem fé, que tem autoridade, eu tenho que entender que Jesus é o nosso mediador diante do Pai. É o mediador entre Deus e o homem. Ele está ali para mediar. Ele não é uma palavra mágica que obriga a Deus a realizar o que queremos. Jesus não vai ser a pessoa que vai obrigar a Deus porque nós mandamos em Deus. Não existe isso, a Bíblia não permite isso. Nós somos servos, Ele é o Senhor. Nós precisamos entender que muitas orações que são feitas não são atendidas porque são feitas conforme as pessoas que não são salvas, que não aceitaram Jesus como seu Salvador. São feitas conforme os gentios. E Jesus fala isso, não vos assemelheis a eles, não useis de vãs repetições como os gentios, que acham que por muito falar serão ouvidos. Quantos evangélicos, que se chamam evangélicos, quantos crentes, quantos cristãos, sei lá o nome que você dá, mas quantos estão orando vã repetição? E a Bíblia diz que Deus não vai ouvir esse tipo de oração. Há muitos que fazem essas mesmas repetições e não recebem, porque a Bíblia diz que não receberão. Há muitos que fazem campanhas de oração, uma semana, um mês, sobre o mesmo tema, para que Deus possa... Não é isso que vai fazer com que Deus responda a sua oração. É a intimidade que você tem com o Senhor, é o seu comportamento, como você se chega diante de Deus. Nós devemos entender isso. Em Mateus 6,8, nessa parte que ele vai dizer que Deus sabe o que você tem necessidade antes que você peça, Jesus afirma que Deus já sabe que nós precisamos antes de pedir. Significa então que nós temos apenas que confiar em Deus. Esse é o ponto mais importante. Você, quando ora, você tem que confiar de que Deus está te ouvindo e Ele vai responder você conforme a vontade dEle, não a sua. Então nós devemos entender isso. O problema é que as pessoas só confiam se os seus desejos são realizados. Elas vão dizer que são abençoadas se Deus vier satisfazer as suas necessidades. Isto não é confiar. Nós devemos entender isso. Nós devemos compreender que isto não é confiar. Cobrar coisas de Deus não significa que eu confie em Deus. Ao contrário, significa que eu estou achando que eu sou o Senhor e Deus é meu servo. A Bíblia nunca ensinou isso. A Bíblia ensina que nós devemos confiar em qualquer decisão de Deus. Lá no Salmo 23, um salmo muito conhecido, o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus está comigo. Ele não fala, ainda que se eu for andar no vale da sombra da morte, Deus vai me tirar, Deus não vai permitir que eu ande. Ele fala, não, mesmo que eu ande, Deus vai estar comigo. Então eu vou andar no vale, mas eu estou com Deus. Então eu confio em Deus. É isso que nós precisamos compreender. Em Daniel 3, 16 a 18, é um exemplo muito clássico disso. Diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram rei amigos de Daniel, que estavam na Babilônia, foram levados cativos, e eles foram para a fornalha ardente. E quando o rei estava tentando não fazer com que eles fossem jogados, porque eles desobedeceram uma ordem do rei, que foi tudo articulado para eles serem condenados, então eles tinham que ser jogados, porque a palavra do rei foi assinada, um decreto. Eles falaram o seguinte para o rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, a questão deles não
se curvarem diante da Nabucodonosor como sendo um Deus, ele fala, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então ele fala assim, olha, se Deus quiser, ele vai nos livrar da fornalha de fogo. Mas se ele não quiser, nós vamos morrer. Veja que confiança. Eles não estão dizendo, porque nós não vamos adorar outros deuses, nosso Deus é o Deus soberano e não vai deixar a gente morrer. Eles falam o contrário. Ele pode deixar a gente morrer, mas nós não vamos adorar outro Deus. Porque nós sabemos quem é Deus. Essa é a diferença. Esse é o comportamento que a gente tem que ter. Não realizar vãs orações. Orações que são falácias, que falam demais, pensando que Deus vai ouvir, utilizam meios, jargões, como se fossem palavras mágicas, achando que Deus tem a obrigação de realizar, porque eu falei em nome de Jesus, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não é isso que Deus vai fazer. Deus não realiza coisas que Ele diz que não vai realizar. É a mesma coisa quando a pessoa pede para vamos orar para que Deus abençoe fulano. Se Deus já na Bíblia, na sua palavra, diz que aquele caminho, que aquele comportamento, que aquela pessoa já está condenada, se aquilo que ela faz, ou onde ela vive, como ela se comporta, ela está num contexto de uma maldição, é algo amaldiçoado, como é que Deus vai abençoar o que Ele amaldiçoou? Não tem como. Não tem como. Essa ideia de que Deus vai transformar a sua maldição em bênção, não. O que vai acontecer? Deus vai transformar a sua vida para que você ande no caminho da bênção. Ele fala, eles colocam diante de você a bênção e a maldição. Você escolhe qual que você quer andar. Ele fala, eu coloco você a maldição, mas qualquer hora que você orar para mim, eu vou lá e transformo em bênção. Não é assim. Então, vã oração é quando eu oro achando que Deus vai fazer o que eu quero, porque eu descobri um meio mágico vai forçar Deus a realizar minhas orações. Isso são vã oração. É quando eu vou contra a palavra de Deus, quando eu vou contra a vontade de Deus, é quando eu não sei o que eu estou fazendo, eu estou seguindo todas as pessoas, os gentios, aqueles que não conhecem a Deus verdadeiramente, achando que Deus vai fazer porque eu estou falando o que todo mundo fala. Então, isso é vã oração. Desde no início desses estudos que estão fazendo sobre oração, na parte 1, parte 2 e agora na parte 3, uma das coisas principais que diz é que nós precisamos ter um comportamento reverente diante de Deus, uma conversa sincera com Deus, intimidade, onde nós vamos buscar aguardar a orientação de Deus. Então, quando eu oro, eu coloco diante de Deus com o meu coração contrito, diante de uma conversa sincera, com uma reverência, tendo temor a Deus, e eu aguardo a resposta de Deus. Veja como muda tudo que a gente imagina. Então, nós devemos entender que, na verdade, nós precisamos entender quem é o Senhor e quem é o servo. Quantas pessoas acham que Deus... Ele é o servo. Porque se a gente fizer isso, Deus vai realizar, porque eu tenho que ler a Bíblia e falar a Deus, Deus, a tua palavra diz, o Senhor tem que fazer, porque é tua promessa. Quem é o homem para cobrar do Deus? Paulo fala isso, né? Quem é você, barro, para cobrar do oleiro? Então, eu tenho que entender quem é o Senhor e quem é o servo nessa relação. Então, o que eu quero nesse estudo de hoje sobre oração, sobre como orar, que você aprenda as coisas que você não pode falar, que você não pode fazer. Isso é muito importante. Como você tem orado? Você ora para mostrar a Deus que você tem fé? Poxa, se Deus sabe que você precisa antes de pedir, você acha que Deus não sabe que você tem fé? É porque você vai começar a orar de determinado jeito, fazendo determinada coisa que Deus vai ouvir? É isso? Em que parte da Bíblia mostra isso? Porque Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque Deus está oculto, revelado, em secreto, Ele te vê. E Ele sabe que você precisa antes que você peça. Então tenha intimidade com Ele. Veja, isso é muito importante. Você conhece a Bíblia para pedir o que ela ensina e orienta? Será que a sua oração está sendo feita conforme a Bíblia orienta? Muito importante pensarmos nisso.
A Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem e nós devemos segui-la. Então, que você possa estar refletindo, você possa estar pensando como tem sido as suas orações. Será que você está fazendo uma vã oração? Você está repetindo coisas que a Bíblia diz que não pode? Você precisa, e como todos nós precisamos, saber orar. E para a gente saber orar, nós precisamos conhecer a palavra. Conhecendo a palavra, nós vamos conhecer a Deus. E aí vamos ter intimidade com o Senhor e vamos ter temor a Deus. Isso é muito importante. Reflita sobre isso. Esteja pensando sobre isso, sobre como você tem falado com Deus, como você tem se comportado diante de Deus, chegado a Deus e como você tem conversado com Deus. Quem sabe talvez Deus não esteja respondendo a sua oração porque você está fazendo coisa que os gentios fazem e Deus diz que não é assim que deve ser. Reflita sobre isso e que Deus esteja abençoando a sua vida. Até o próximo estudo. Um abraço, meus queridos.